Bem-vindos à segunda temporada do TV Cine Dragão, um programa da TVC em parceria com o Centro Dragão no Mar de Arte e Cultura. A partir de hoje, daremos início à nossa temporada de cinema cearense. Ao longo dos próximos programas, vamos exibir e discutir diversos filmes produzidos apenas por realizadores do nosso estado. A seleção de longas-metragens, através de uma convocatória pública, teve como intuito dar ampla visibilidade e estimular debates qualificados sobre o nosso tão rico e diverso cinema cearense. E na sessão de hoje assistiremos ao filme Lins, Quando Todos os Acidentes Acontecem, dirigido por Alexandre Veras. Uma coprodução entre Alpendre e Alumbramento, Lins narra a trajetória de um motorista que recebe a tarefa de transportar alguns móveis enviados como presentes de um filho para uma mãe. Mas ao chegar no endereço, descobre que a cidade foi soterrada pelas dunas. E para conversar sobre Lins, contamos hoje com a presença do realizador, professor e pesquisador Alexandre Veras, diretor de vários filmes como o documentário Vilas Volantes, O Verbo contra o Vento. Alexandre, bem-vindo. Obrigado por ter topado o nosso convite. Eu queria começar ouvindo um pouco sobre a origem do Lins, porque ele tem muita influência do Vilas Volantes, né? Eu acho que não só a paisagem, que é a mesma, mas eu acho que tem uma relação ali estética muito forte entre os dois filmes. Então, Pedro, eu acho que tem uma relação aí que se desdobra a partir do Vilas com o Lins, que é antecedido, inclusive, por um outro trabalho. Eu gosto de falar isso porque acho que tem um processo de modulação dessa experiência com essa cidade, com essa vila que foi desaparecendo, que começa com uma dissertação de um amigo feita nos anos 80, onde ele fez essa pesquisa e é uma dissertação na sociologia, e ele dava conta um pouco desse processo de desaparição dessa cidade, articulando com essa questão da memória oral. E o Vilas nasceu da leitura dessa dissertação, acho curioso falar isso, ele nasceu de uma dissertação, virou um documentário, né? Porque aí eu submeti o projeto ao edital do Doc TV, a gente ganhou, e passamos 3 meses refazendo o caminho da escrita da dissertação. E aí é que eu fui conhecendo melhor a geografia, a topografia, os personagens, e a partir dali a gente conseguiu, enfim, definir o que seria o projeto do documentário Vilas Volantes. A gente passou depois um mês lá filmando, uma turma de 5 pessoas, éramos eu, o Ivo, Eudes, que fazia assistência, o Ivo fazia fotografia, o Lênio e o Danilo no som, né? O Luiz Bezerril na produção e eu na direção. Era uma equipe muito pequena, de 5 pessoas. E o entorno da gravação do Vilas foi muito cheio de experiências de estar naquele lugar, tentando filmar com essa equipe, e atolando, e se perdendo, e se sentindo meio sem lugar ali em alguns momentos. Eu acho que isso acabou ficando em mim como uma espécie de experiência deslocada do documentário em si, mas como uma espécie de acúmulo ali de relação com aquele lugar, que acabou vindo como um desejo de um roteiro, que apareceu num outro projeto, foi muito engraçado, que era um projeto do Glauber Filho, de um outro Doc TV, que a gente estava filmando e tinha um caminhão cheio de traquitana de filmagem, e era um documentário feito nas dunas sobre rendeiras, e eu achava tão absurdo aquele caminhão cheio de maquinária e 10 pessoas, a gente nunca usava aquela maquinária, o caminhão só atolava, e aí me veio esse personagem, essa situação de uma espécie de estar fora do lugar, aquele caminhão estava fora do lugar, ele não cabia ali naquele lugar. E um dia eu estava de saco cheio da equipe, conversando, e saí andando. E aí veio o roteiro do Lins, veio essa ideia desse personagem que vai deixar esses móveis que estão meio sem lugar ali também. Então tem um processo de desdobramento de uma pesquisa de mestrado que vira um documentário, e esse documentário vira uma ficção. Né? Eu acho muito curioso esse processo. Alexandre, eu queria que tu falasse um pouco então do Lins mesmo, né? Já que tem um trajeto que vem antes, né, do filme, mas e a parte do roteiro, né? Assim, eu acredito que tem muito de acaso, né, na tua proposta, né, pelo próprio nome do filme, né? Eu queria que tu falasse um pouco desses acidentes aí dentro do filme. É super engraçado, porque quando todos os acidentes acontecem, ele não estava no nome original, né? Que é também um nome de um livro de poemas do cara que fez o roteiro comigo, que é um parceiro meu de muito tempo, que é o Manuel Ricardo. E eu convidei ele, eu tinha mais ou menos a estrutura, né, o enredo do filme, mas queria alguém que me ajudasse a escrever o projeto mesmo. Então, eu chamei ele, a gente foi para Tatajuba, fizemos uma espécie de percurso, eu fui mostrando um pouco, né, o que eu pensava, as locações, porque era muito importante que ele tivesse a capacidade de descrever, né? Eu queria um roteiro que descrevesse as cenas e não só que construísse diálogos. Era muito importante para mim dar conta daquele espaço. Era muito importante que ele estivesse lá. Então a gente fez essa pesquisa, depois a gente voltou e passou acho que uns 10 dias escrevendo
o roteiro. E aí veio a ideia de incorporar o nome do livro. Porque, na verdade, a ideia do acidente, né, ela é uma espécie de disparador da narrativa que a gente queria pensar como é que você poderia produzir uma narrativa que fosse se dando a partir de uma espécie de esbarrão, de deriva, né? A gente até usou uma imagem do clinamen, que é uma figura da Grécia, que é a queda paralela dos átomos, que de vez em quando eles esbarram e aí emerge algo novo, né? Então a gente queria que esse personagem ele fosse se esbarrando com as situações e a partir disso ele tivesse que estar o tempo todo redefinindo como é que ele ia resolver aquilo, né? Então acho que o mote de estruturação do roteiro que ajudou a gente a construir parte dessa ideia do acidente. Não um acidente físico concreto, é muito mais o acidente como encontro, como acaso, como desvio, né? E aí isso é que foi dando para a gente vamos dizer, o mote para poder ir construindo essa dramaturgia, né? E falando sobre mote, sobre de onde que sai o roteiro, tem um romance alemão, né? Lenz, queria que você falasse um pouco sobre ele. Então, acho que dá para perceber assim que os filmes eles emergem de muitos lugares, né? Num filme acho que varia de realizador para realizador, de criador para criador, assim, mas no caso meu mundo é muito povoado de referências de muitas linguagens. Assim, eu gosto muito de diversas linguagens. Talvez o cinema nem seja a que eu tenho mais referência, assim, né? E eu tinha lido esse romance, que é o Lenz, que é do George Büchner, que é um dos primeiros romances ali do romantismo alemão. É uma novela, na verdade, curta, mas ele tem um personagem, é uma das primeiras descrições de um personagem esquizofrênico. E o livro é um processo de surto desse personagem. E tem várias situações no livro que eu tinha vontade de adaptar. Quando veio o projeto do Linz, Linz por causa do Lenz, né, eu tentei transpor, né, não é uma adaptação da novela, mas tinha uma coisa que eu dizia que era assim, o Lenz surta, o Linz não surta, mas se ele surtasse, ele surtaria como o Lenz. Então o Lenz, que eu passei por Delany, passei para a equipe toda ali, a gente teve um processo de construção desse filme muito colaborativo no sentido de traçado de uma cumplicidade. Todo mundo leu o Lenz, todo mundo leu algumas coisas que a gente usou para o livro. Tinha um texto do Freud também, que era o Estranho Familiar. E o Lenz, ele ficou como essa espécie de latência, né? O Delany leu o Lenz e era importante que para ele aquilo lá fosse uma espécie de camada subterrânea dele, que aquilo não vinha à tona, mas estava ali, né? E a gente fez muito isso em alguns momentos do filme. Tem uma hora que ele está no mato e que ele tem uma espécie de surto, e a gente trabalhava, às vezes, a partir de uma ideia de alguns animais, né? E me lembro que nesse do mato a gente leu o Meu Tio Iraetê, do Guimarães Rosa, porque tinha uma espécie de onça ali que emergia, e aí foi na literatura que eu consegui pegar esse material para poder trabalhar com eles, né? Então é um filme que vem de muitos lugares, assim, né? Vem dessa pesquisa da dissertação, vem dessa relação com o documentário, vem dessa experiência de estar no campo, vem da literatura, vem do teatro, né? O processo de trabalho com o ator, né? Com o Delany, foi bem intenso, né? Inclusive, queria que tu falasse mais um pouco sobre isso, né? Porque eu li que tu criou o personagem para ele, né? Especificamente para o Delany. E foi o primeiro trabalho dele de atuação em longa-metragem, né? Inclusive, uma coisa que a gente não falou ainda, né? O teu primeiro longa-metragem de ficção. É o meu primeiro longa-metragem. Minha primeira ficção, propriamente dito. Porque eu tinha feito umas experiências, espécie de ficção experimental, assim, muito mais no campo da videodança, né? Mas o primeiro trabalho, assim, assumidamente de ficção, é o primeiro longa também. Então, eu estava num estado, assim, bastante atento, né? Porque era muita primeira experiência de uma vez só. Mas me cerquei de um conjunto de amigos, de parceiros com quem eu já trabalhava há muito tempo, né? Tem essa relação com o Ivo, o Armando eu nunca tinha trabalhado, mas convidei o Armando porque tinha essa relação com o Delany, que eu achava que precisava de um suporte para ele. E o Delany eu conheço de muito tempo, e o Linz é um pouco Delany também, assim, porque tem uma espécie de surto, mais uma delicadeza, enfim, tinha algo que eu reconhecia no Delany que também me ajudou a compor o personagem, né? Então, assim, eu desenhei o personagem para ele. Assim, nunca tive outra pessoa, nem consegui imaginar esse filme com outra pessoa. Assim, eu pensei muito a partir dele. E aí teve todo um trabalho do Armando Praça, nessa coisa da preparação do ator, preparação de ator, que ficou muito tempo com o Delany, assim, deu uma espécie de suporte, de acompanhamento durante todo o filme. Eu quase não ficava com o Delany, quem ficava era o Armando, e eu encontrava o Delany mais nas horas da filmagem mesmo, assim. Aí eles apresentavam mais ou menos o que eles tinham construído, e a partir daí
eu interferia, enfim, e tentava fazer a minha direção na cena, mas a construção do clima, da ambiência, de algumas falas, da corporeidade, eles traziam muito material já elaborado. Assim, eu devo muito, eu acho que o Delaney está muito bem, e eu acho que devemos muito isso ao trabalho do Delaney, a seriedade com que ele pegou esse papel, mas também ao trabalho do Armando, né, que foi uma figura incrível nesse filme. Assim. E é interessante, Alexandre, porque, assim, vendo outros trabalhos teus, tem muito de videodança, tem uma coisa performática grande, que talvez não esteja tanto no Lins, né? Você optou mesmo por uma coisa, talvez, um pouco um caminho mais reto, com... Então, vamos dizer assim, há controvérsias. Porque eu passei o Lins numa mostra de filme e dança. Né? Era uma mostra de filmes sobre dança, desde documentários, a vídeo dança mesmo, assim, tinha um filme da Claire Denis sobre a Mathilde Monnier, enfim, uma série de filmes. E o Lins passou no meio dessa mostra. E quando eu vi o Lins no meio da mostra, eu falei, caralho, todo o meu trabalho de dança com o vídeo está aí. Porque é basicamente uma espécie de coreografia e de deslocamento desse corpo. Assim, como é que dá a construção coreográfica? Né? É um deslocamento desse corpo no espaço. São variações tônicas, são variações de movimento, são formas de se mover, são formas... E tem as outras coisas, né? Que é o som, né? As outras coisas Sim, que crescem ali. Tem toda uma ambiência também. que vem junto, que também, assim, acho que faz parte um pouco já dessa... Se eu posso chamar de uma certa poética que me interessa, que é trabalhar com ruídos naturais, mas não de uma forma naturalista. Né? Eu sempre explodo um pouco, mas sempre a partir do ruído natural. Né? E acho que tem muito essa deriva do Delaney no espaço, tem muito ali de uma relação com o corpo, né? Da relação corpo com a câmera, que para mim vem muito do trabalho de videodança. Né? Vem muito de uma capacidade do Ivo, né? De entender ali o que estava sendo armado como cena e transpor isso em imagem, mas acho que vem muito também desse background, dessa relação com videodança. Eu acho que eu concordo contigo mesmo, e o Delaney tá ótimo, né? Ele tem um magnetismo... Eu acho muito bem mesmo. E para o primeiro trabalho, não é? Tá muito bom, a gente vai ter que fazer um intervalo rapidinho e a gente volta daqui a pouco, tá?